Olá, Neri. Olá, Ana, tudo bem? Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite de participar no PodIP, no nosso segundo episódio do podcast do PostIP. O Neri Borges é doutorando da UA. Exato. E tem uma pesquisa a propósito da ansiedade na performance, e eu gostava que tu nos explicasses exatamente em que é que consiste a tua temática e como é que chegaste cá. Ok, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a ti, mas a todos os integrantes do PostIP, que é um grupo que eu tive a oportunidade de participar e no qual eu me apaixonei. Eu acho que todo mundo que passa pelo PostIP acaba ficando aquele gostinho de participar de algo muito importante, e fiquei muito feliz com esse convite, principalmente porque estou chegando já na reta final da minha pesquisa, e é sempre bom a gente estar falando sobre aquilo que está fresquinho em nossa mente, né? Bom, como vocês podem perceber, eu sou brasileiro, né? Enfim, embora às vezes eu já, por estar tanto tempo aqui, já peguei um pouquinho desse falar português, né? Essa maneira de falar e organizar as frases. Mas a minha trajetória acadêmica, ela começou no Brasil, né? Eu primeiro fiz um curso bacharelado em violão, que aqui vocês chamam de guitarra clássica. E nesse curso eu não precisei apresentar nada escrito ao final, só que depois eu fui fazer um mestrado. E lá um pouco diferente, não é um mestrado integrado como vocês têm aqui. Nós fazemos o curso de 4 anos, depois o mestrado. Mas enfim, tudo isso para dizer como foi minha trajetória para chegar ao mundo acadêmico. Então, no mestrado que eu realmente fui saber o que era fazer uma pesquisa, o que realmente era buscar uma temática de investigação, buscar um caminho de investigação. E, na altura, algo que me deixava bastante inquieto, e até foi uma das questões que o meu orientador me falou, ele disse assim: Neri, o que te incomoda na performance? E eu lembrei que o que me incomodava eram as performances que eu estava fazendo extremamente fluídas, que eu estava me sentindo bem, e de repente me davam lapsos de memória. E esses lapsos de memória, eu então, na altura, pensei, bom, isso deve ser problemas de estratégias de memorização. Vou trabalhar com isso, e o meu mestrado foi sobre estratégias de memorização. E ao término do meu mestrado, eu cheguei à conclusão que eu tinha um processo de memorização muito bom. Mas que outras questões estavam envolvidas, e sim questões relacionadas à ansiedade na performance musical, principalmente questões cognitivas, do meu processo cognitivo musical, e que aconteciam esses lapsos de memória. E uma dessas questões, das principais questões que eu tinha, era porque a ansiedade, quanto mais passava-se o tempo, quanto mais eu estudava, mais ansioso parece que eu ia ficando, porque eu ia criando uma expectativa cada vez maior da minha performance. E também eu percebia que às vezes num concerto de 60 minutos, uma hora, né, de música, eu cometia 2 ou 3 pequenos erros, e o que eu levava para casa eram aqueles segundos. Exato. O que eu levava para casa eram aqueles erros, e não a parte boa, as partes maravilhosas que teve na minha performance, porque todos nós temos isso. Claro. Durante uma performance, nós temos momentos altos e momentos baixos de performance. E então, quando eu cheguei aqui em Portugal para fazer o meu doutoramento, eu falei com a minha orientadora, a professora Helena Marinho. Eu disse assim, olha, eu quero falar sobre algo que ressalte as coisas boas da performance. Que eu possa fazer com que a pessoa, ao terminar uma performance, ela se sinta satisfeita.
com o que realizou. E leve para casa mais satisfação do que propriamente os momentos de ansiedade, os momentos de pequenos erros técnicos ou interpretativos. E ela disse para mim assim, olha, eu acho que o que você está falando tem um pouco a ver com a experiência do fluxo. Então eu disse assim, mas o que é a experiência de fluxo? Ela disse, olha, eu vou te passar algumas referências, eu tive um orientando há pouco tempo, que inclusive hoje é meu co-orientador, que é o professor Marcos Araújo, que trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no Brasil, e que tinha acabado o doutorado, que era justamente sobre autorregulação e a experiência do fluxo, né? E então eu comecei a ler sobre. E eu comecei a perceber que a minha ideia de trabalhar as coisas boas e esquecer um pouco as coisas más tinha tudo a ver com essa relação entre fluxo e ansiedade. Mas também fui percebendo que existiam poucas pesquisas que falavam sobre a relação entre fluxo e ansiedade. Como que é essa relação? Porque a experiência do fluxo, ela é a total imersão em uma atividade performativa e a satisfação após realizá-la. Ok. Né? E a ansiedade, nós conhecemos muitos sintomas, todos nós já estamos, né? No capítulo anterior vocês já falaram bastante sobre características da ansiedade. E quando eu comparava essas características da ansiedade, do fluxo, eu podia perceber que existia uma relação antagônica entre as duas. E no princípio, no primeiro ano, então, eu comecei a escrever o projeto e encontrei pouquíssimos trabalhos que falavam sobre essa relação. E tratavam essa relação como uma relação antitética. Ou seja, ela possui uma correlação negativa, né? Ou seja, se sobe o fluxo, baixa a ansiedade, e se sobe os níveis de ansiedade, baixa a probabilidade de existir o fluxo. Mas o fluxo está relacionado também com a concentração? Também. O fluxo ele tem 9 dimensões. E nessas dimensões ele tem a total concentração, o equilíbrio entre desafio e competência, enfim, tem várias condições ou indicadores de fluxo. Né? Dentro das condições nós temos o equilíbrio entre desafio e competência, nós temos os objetivos claros, né? E nós temos o feedback imediato. Okay. O equilíbrio entre desafio e competência é, se eu vou tocar uma obra, ela precisa me desafiar, de certa maneira ela precisa ter um pouco de desafio, ela não pode ser muito simples, porque senão ela vai me levar ao tédio, né? Eu tenho que ter um desafio, mas ela também não pode ser muito além da minha capacidade técnico-interpretativa, porque senão ela vai se tornar, vai me gerar ansiedade. Então já na concepção do Csikszentmihalyi, que é o psicólogo húngaro que desenvolveu a teoria do fluxo, nós já percebemos que a ansiedade está já na construção. Que vocês já devem ter visto algum gráfico que tenha a linha e que tem ansiedade e tédio e o fluxo. Né? É uma figura bastante usada em diversos trabalhos, até, por exemplo, assim, é uma das concepções da Escola da Ponte, por exemplo, quando chega na Escola da Ponte, tem lá na frente um grande mural que tem esse gráfico. E eu comecei a perceber, então, que esses indicadores de fluxo eram também o que a gente percebia que são os indicadores, se a gente não chegar a esses indicadores, é os que nos geram ansiedade. Claro. Né? Que daí é o foco de concentração, que é o outro indicador, é a total imersão na performance, né? Tá realmente imerso aquilo, ter uma satisfação após a experiência autotélica, por exemplo, que é ter uma satisfação após a realização da performance, né? Sim, a tal questão da autorregulação também, não é? O conseguires
perceber que a tua performance pode ter pontos negativos, mas que esses pontos negativos não te alteram enquanto performer, nem a tua imagem da tua performance, não é? Exato, exato. E isso tudo tem muito a ver com a propensão ao fluxo. Porque o que acontece? Mesmo o fluxo tendo uma teoria, mesmo o fluxo já estando sendo bastante estudado, por exemplo, a minha pesquisa ela traz também questões relacionadas à questão fisiológica do fluxo. Porque o fluxo até hoje, a maioria das pesquisas que existem foram medidas através de escalas, né? Que é e escalas nem sempre a gente tem como garantir o que as pessoas respondem, né? Claro. A gente valida essas escalas, são ferramentas... Utilizaste essas ferramentas no teu exato, trabalho. né? Eu utilizei uma escala que nós fizemos a tradução e a adaptação dela do inglês para o português, também como parte da pesquisa. E a gente tem como medir o fluxo, mas não tem como garantir que ele exista, porque ele é muito subjetivo. Tu entendes? Ainda não temos como garantir. A gente então está tentando ganhar mais conhecimento sobre o que o fluxo é fisiologicamente. Porque o que a ansiedade é fisiologicamente já está muito bem definido. Exato. Né? Então, nessa proposta do meu estudo principal, através do controle eu quero da ansiedade. Por que eu parto da ansiedade e não do fluxo? Por que eu não trabalho? Eu vou promover o fluxo para controlar a ansiedade. Por causa justamente de que o fluxo ainda é muito subjetivo. Mas a ansiedade nós já temos essas características muito bem definidas, tanto fisiológicas quanto psíquicas, né? Sim, mas assim como há pessoas que têm mais propensão a serem ansiosas, também existem pessoas que têm mais facilidade em encontrar esse fluxo do que outras, não? Exato. Existe a maior propensão à ansiedade e existe também a maior propensão ao fluxo. Na verdade, todos esses fenômenos são medidos de duas maneiras. Nós temos aquilo que a gente chama de traço e aquilo que a gente chama de estado. Ok. O traço é a ansiedade de traço. São pessoas que já são mais ansiosas. Por exemplo, eu me considero uma pessoa mais ansiosa. É uma questão quase de personalidade, né? Não é? Do próprio indivíduo. Exato, é uma questão muito... E a personalidade também é uma coisa que está muito envolvida. Os traços de personalidade, por exemplo, para se atingir o fluxo. Os traços de personalidade para se controlar a ansiedade. E como você pode trabalhar isso também. Né? A gente muda, nós estamos em total mudança, né? Mas a grande questão é que existem a ansiedade de traço, que é essa que nós já temos, e a ansiedade de estado, que é o que a gente sente quando vai para a performance, que é naquele momento, né? Então, pessoas que têm uma ansiedade de traço maior também geralmente têm mais propensão a ter uma ansiedade maior. Claro. Mas o controle dela é só ela que pode saber quais são os níveis ideais de fluxo, de ansiedade. Por quê? Também, quando eu falo controle da ansiedade, é importante ressaltar que eu não estou dizendo que eu quero tirar totalmente a ansiedade das pessoas. Pois, porque é importante, mesmo na performance, ter alguma ansiedade, não é? Exato. Inclusive, os últimos estudos que eu tenho lido referente ao fluxo, um dos propulsores do fluxo é um pouquinho de ansiedade. Tu ter um pouquinho, aquele friozinho na barriga, Exato. mas com controle. Claro. Né? O grande problema da ansiedade para os músicos, eu acredito que é quando a gente perde o controle, quando a gente começa a perder, por exemplo, o controle sobre os movimentos. No caso do cantor, por exemplo, quando dá aquela pequena engasgadinha, eu não sei, né? Você que é cantora pode me dizer muito melhor, mas... Normalmente, eu enquanto cantora, e quando fico muito ansiosa, é o ar encurta. Exato, a respiração. A respiração fica logo afetada, portanto, e isso tem uma consequência física. Com certeza. Total, não é só na voz, é no corpo todo, não é? Porque se tu começares a respirar mais rápido e tiveres pouco ar para te oxigenar, todo o teu corpo entra em processo de ansiedade, dos pés à cabeça. Exatamente. E isso são duas coisas que a gente pode perceber, por exemplo, nisso que tu estava falando, se nós pegarmos só pela perspectiva da respiração, nós podemos perceber essa relação antitética. Porque, por exemplo, quando nós queremos entrar em estados
de total concentração, uma das coisas que nós nos preocupamos é com a nossa respiração. E aí existem várias técnicas. Tem o yoga, por exemplo, tem o mindfulness, né, a respiração profunda, enfim, todas as questões relacionadas à respiração são muito importantes para que a gente consiga ter esse controle da ansiedade, mas também para que a gente consiga estar preparado, né, ou para vivenciar a experiência do fluxo. Né? E tu, no teu trabalho, tu apontas formas, pronto, já agora referiste o yoga, Sim. o mindfulness, etc. Mas tu apontas formas de controle da ansiedade e de alcançar esse fluxo enquanto performer. Como é que nós podemos chegar ao fluxo? Exato. Hoje existem uma infinidade de trabalhos, né, que vem trabalhando com yoga, que vem trabalhando com mindfulness, mas a grande questão, eu também trabalho com algumas estratégias. As minhas estratégias, elas estão voltadas para a simulação da performance e a dessensibilização, né? Então, no meu trabalho, eu envolvo um equipamento que ele é um equipamento de autorregulação fisiológica, que é o biofeedback. O biofeedback, ele é um equipamento que a gente coloca na ponta dos dedos e através desses sensores, são 3 sensores, nós temos dados referentes à condutância da pele, temperatura da pele, batimento cardíaco, pulsação sanguínea, enfim. E esses são processados pelo biofeedback e em tempo real nos dão no ecrã de um computador os níveis de ansiedade que a pessoa está vivenciando naquele momento. O Samuel também falou sobre o biofeedback. Vocês os dois utilizam O Samuel utilizou o biofeedback no mestrado dele. Isso, ele explicou-nos isso. E tipo assim, e através do mestrado do Samuel, eu fui percebendo que era tudo muito através de uma indução de emoções nos participantes, através da memória. E então eu pensei, mas será que não seria melhor que a gente fizesse um treinamento em biofeedback, no qual o biofeedback estivesse vinculado a uma simulação da performance? Exato. Né? Na qual eu pudesse me sentir realmente na performance e tivesse fios condutores que me levassem à minha própria performance. Claro. Então, nesse processo, a minha tese ela é por artigos, né? A pesquisa que eu tenho desenvolvida é por artigos. Então, o primeiro artigo, como é comum, a gente faz uma revisão de literatura, né? Que é uma revisão sistemática, e que nessa revisão sistemática, ela inclusive está fresquinha, acredito que vai ser publicada nas próximas semanas, que ela fala justamente sobre, apresenta os tratamentos e as pesquisas que vêm trabalhando sobre essa relação entre fluxo e ansiedade. E por incrível que pareça, nós temos apenas 17 estudos que foram feitos até hoje que realmente tratam sobre essa relação, né? E o segundo estudo foi um estudo que na altura, o Samuel fez parte, inclusive, da equipe, e já publicamos, esse já está publicado, que foi, eu pedi antes mesmo de começar a trabalhar com o biofeedback, eu disse, eu quero fazer o treinamento em biofeedback, para fazer uma autoetnografia da utilização desse equipamento, para mim perceber quais são as potencialidades de utilizar ferramentas de simulação, de utilizar outras ferramentas junto com o biofeedback. Eu ia-te perguntar isso, ia-te perguntar se tu utilizaste os equipamentos enquanto cobaia do teu próprio estudo. Eu quis fazer isso, a primeira coisa que eu quis fazer foi isso, foi fazer o treinamento. E o que acontece? Eu comecei a fazer o treinamento, e como eu já tinha lido a respeito, existem diversos protocolos, né? E o protocolo que o Samuel utilizou foi o protocolo do professor Chalot, que é um professor daqui da universidade, inclusive, e que ele era de 8 sessões de 15 minutos.
bissemanais, ou seja, durante um mês a pessoa fazia 2 sessões por semana, e essas 2 sessões, nessas 2 sessões ele ficava durante 15 minutos simulando momentos de ansiedade e tentando controlar. Então, durante 30 segundos ele simulava a ansiedade, e durante 2 minutos e meio ele tentava controlar. Depois ele simulava coisas, ou seja, ele pensava em coisas que o colocavam ansioso. E o trabalho do mestrado do Samuel foi interessante porque o que acontece? Esse protocolo do Shalom foi desenvolvido com estudantes de graduação frente às provas, frente aos exames. Só que, para mim, isso sempre foi uma dicotomia em relação a todos os tratamentos que a gente tem de ansiedade. Porque tem coisas que tu tens tempo para controlar a ansiedade. E na música, a música é uma arte temporal e que acontece no decorrer do tempo e que você não tem como voltar para corrigir. Exato. Se eu estou num exame, eu posso simplesmente pensar, não, mas isso, não acho que essa não é a resposta certa. E riscas e vais responder Exatamente. outra vez, não é? Claro. E então o Samuel aplicou esse mesmo protocolo para a área da performance. E teve ótimos resultados, mesmo com a condução, né? Que ele teve o apoio também de psicólogos. A gente tem que ter uma equipe muito grande, né? Para trabalhar, porque afinal de contas não somos psicólogos, somos músicos. Claro. E nesse estudo o que eu quis fazer era trazer a minha perspectiva de músico enquanto utilizando o biofeedback. Então aí foi feito então esse estudo autoetnográfico da minha parte, mas um estudo piloto, né, da parte dos outros integrantes da equipe, para que a gente pudesse, para que eu pudesse perceber, e a cada sessão eu ia anotando as minhas impressões. Por exemplo, a respiração é uma coisa que se ressaltou em todas as sessões. Uhum. Que no momento que eu conseguia controlar e sentir a minha respiração, eu conseguia controlar a ansiedade. Uhum. Né? Porque eu utilizava exercícios de respiração e então os meus níveis de ansiedade no ecrã do computador, a bolinha, que é uma bolinha que cresce e diminui, ela baixava. Só que percebi também que a cada sessão eu tinha desafios diferentes. E esses desafios diferentes que foram anotados e que depois, por 2 integrantes da pesquisa, eles foram analisados e foram categorizados, e dali saíram estratégias para a gente usar sobre as sessões. Eu também, em vez de fazer as 8 sessões, eu percebi na 4ª sessão que realmente faltava alguma coisa que eu conseguisse prestar atenção apenas na performance. E porque muitas vezes tu se pega, quando você está fazendo um treinamento assim, tu quer estar ali, mas de repente tu está pensando pense numa coisa que te traz felicidade. Para mim, eu fico muito feliz quando eu sento para tomar um café em frente à praia e ver, né? Sim, é algo claro. que me dá muita tranquilidade, que me dá paz. E durante a performance, a gente não para pensar nessas coisas, claro. né? Nós pensamos na nossa performance. A menos que isso esteja já criado na construção da performance para que a gente pense nisso, né? Uhum. E então eu propus de fazer uma gravação, fiz uma gravação caseira, com o próprio telemóvel, pedi para uma pessoa segurar o telemóvel, e enquanto eu tocava, e levei para a 5ª sessão. E escutava então a minha performance via a guitarra da minha perspectiva e ao mesmo tempo olhava para o ecrã para ver como eu me comportava em relação a isso. E eu pude perceber que as estratégias que eu tinha ganho durante aquelas 4 primeiras sessões não funcionavam muito bem, porque então eu estava mais imerso àquela realidade da minha performance. E foi então que eu reuni toda a equipe de orientadores e falei, olha, eu quero aumentar um pouco meus objetos, né, minhas ferramentas de utilização para o controle da ansiedade, e em vez de utilizar apenas o biofeedback, eu quero também criar algo que envolva a realidade virtual. Realidade aumentada. E nesse processo convidamos um outro professor daqui do departamento, que é o professor Mário Vairinhos, e ele disse assim, olha, eu acho que a realidade aumentada pode te dar isso,
nós temos comprando agora equipamentos, e esses equipamentos podem te auxiliar a você criar um cenário de realidade aumentada que simule uma performance. Mas mesmo assim, o biofeedback, por ser colocado na ponta dos dedos, não permite que a gente esteja tocando enquanto está fazendo treinamento com o biofeedback. Pois, claro. Então, eu pensei, começamos a pensar em como gravar o estudante de uma perspectiva que fosse a mais próxima daquele escuta quando está a tocar. E aí, junto com outro colega daqui, o Isaac Raimundo, nós começamos a pensar na gravação binaural. Que é o outro estudo. Então nós temos um estudo que é a criação da realidade aumentada para ser utilizada com o biofeedback. Nós temos mais o estudo que foi perceber se a gravação binaural era diferente de uma gravação normal que a gente faz em estúdio. E em que é que consiste? Esse estudo específico, a realidade aumentada, nós trabalhamos com um júri de professores apenas, em que nós induzimos emoções neles, através de um protocolo já validado também de indução, e gravamos eles, construímos a realidade aumentada com imagens reais e não com modelagem, como é muito comum a gente entrar em mundos que são totalmente virtuais, que é essa a diferença também entre realidade virtual e realidade aumentada. A realidade virtual é aquela que tu entra num mundo totalmente virtual. A realidade aumentada não. A realidade aumentada é você coloca objetos, cenas em um mundo real. Né? Você e nesse caso a gente tem um mundo real e temos a realidade aumentada que é projetada geralmente no ar, né? Enfim, frente a uma parede escura, e a gente pode realmente perceber isso, perceber os participantes do júri. E os participantes do júri com emoções diferentes porque foram simuladas. Já o estudo e esse protocolo, para ser validado, nós gravamos, induzimos as emoções, e depois ele passou por um painel de 42 músicos, entre estudantes de música, estudantes de licenciatura, estudantes de mestrado e doutorado e professores, que foram lá e assistiram aquelas imagens e fizeram a sua avaliação do que eles achavam que o júri estava vivenciando naquele momento. Então nós chegamos a 4 emoções, que é o satisfeito, o neutro, o desinteressado e o irado, no caso, quando a pessoa realmente está muito chateada com aquela situação. Né? Já o protocolo para validar a questão do binaural e a gente perceber se as pessoas realmente se os músicos sentiam de uma maneira diferente quando escutavam as suas gravações da perspectiva binaural, que na verdade a perspectiva binaural são pequenos microfones colocados dentro dos ouvidos, e que eles conseguem preservar a nossa função de transferência. Preservando a nossa função de transferência, um exemplo muito simples é, quando se grava à frente, a minha voz, por exemplo, quando alguém grava e depois eu escuto, eu digo assim, nossa, não é eu a falar, isso não sou eu que estou aqui. Mas quando se escuta a voz da perspectiva binaural, é a voz que eu escuto quando falo. Por quê? Porque ela preservou a minha função de transferência, né? De todo o meu corpo. E aí, esse estudo, nós gravamos a mesma performance à frente e com os microfones no ouvido, com os microfones binaurais. E depois, para perceber essa diferença, nós fomos até o Neurolab, que é no departamento de psicologia aqui, e os participantes escutaram as duas performances sem saber qual a ordem, monitorados pelo eletroencefalograma. E aí nós conseguimos perceber que o binaural
nos ativavam regiões cerebrais muito mais voltadas à simulação, à criação, à imagética, muito mais voltadas à pré-ativação muscular. Que engraçado. Né? E com isso a gente pode provar que... Claro. Pode constatar que, que o binaural ele traz maior imersão à performance. E aí isso... Mas, desculpa interromper-te, mas um estudante de licenciatura que seja muito ansioso e que queira perceber de que forma pode trabalhar essa ansiedade, ele não vai ter acesso com muita facilidade a estas ferramentas que tu estás que tu acabaste de explicar. Achas que existe alguma forma de ele trabalhar essa ansiedade? Claro que através das técnicas de yoga, respiração, etc., mas o processo de gravação, o processo de trabalho, o trabalho dele enquanto performer, achas que ele pode fazer alguma coisa para trabalhar a ansiedade não tendo acesso a essas ferramentas? Eu não sei se me estou a explicar bem, mas... É claro que está a explicar bem. É que na realidade, quando nós pensamos em fazer uma pesquisa assim, nós tentamos testar ferramentas para que depois essas ferramentas elas se tornem um laboratório, no qual os estudantes tenham acesso, né? Inclusive existem diversos laboratórios desses espalhados, por exemplo, no Royal College of Music em Londres, tem lá um laboratório em que as pessoas podem simular a sua performance. Agora, a grande questão é que lá a tecnologia é uma tecnologia muito mais cara, porque eles utilizam projeções de altíssima qualidade, a sala tem toda uma preparação. O que a gente traz com essa questão da realidade aumentada é porque a realidade aumentada a gente pode levar para a sala da nossa casa, né? É só fazer o controle ou seja, e é claro que não é nada fácil, não é fácil até para nós, porque é tudo novo. Quando se coloca numa pesquisa assim, nós estamos testando ferramentas, né? Claro. As ferramentas desenvolvidas na minha pesquisa, elas são ferramentas que nós testamos e que precisaríamos fazer ainda testes com muito mais participantes para que a gente possa realmente chegar a resultados de que essa simulação com a realidade aumentada, com o binaural e com o biofeedback, a articulação dessas três ferramentas, que elas realmente promovem um maior controle à ansiedade e a propensão ao fluxo. Até chegar isso ao estudante de música, aí nós vamos ter que ter investimentos, nós vamos ter que, e aí são os próximos passos desse sonho, né? Diferentemente, talvez, de um outro tipo de terapia, como tu falaste, por exemplo, do yoga, e que tem estratégias. Mas também, para se fazer um trabalho acadêmico assim, a pessoa precisa ter uma formação, não é qualquer pessoa que pode fazer esse treinamento, né? Ou seja, tudo tem um investimento, né? Claro. Tudo vai ter um investimento. Mas faz parte, então, das tuas ambições do futuro? Sim, conseguires, sei lá, ter um laboratório que... esse seria o sonho, né? Conseguir ter um laboratório que trabalhe... Que as performers pudessem utilizar, não é? Sim. E, na verdade, a gente teve isso durante a pesquisa, né? Claro. Durante a pesquisa a gente teve isso. A gente conseguiu montar, a gente conseguiu um espaço, uma sala na universidade, que foi o Stress Lab, lá no DEP, né, no Departamento de Educação e Psicologia, e que teve, durante alguns meses, só envolvidos em realizar a minha pesquisa, e que depois, o mesmo na realidade aumentada, por exemplo, já foi usada por uma aluna de mestrado, só que com outro objetivo. Ela trabalhou com júris para entradas em orquestras, para tipo aqueles júri, provas de orquestra. Aquelas provas de orquestra cegas e assim. Exato. Né? Ela participou ela fez um mestrado dela sobre isso, né? Ela aplicou então com estudantes de violino, né?
como se fossem provas frente e tentando controlar os níveis de ansiedade deles através de submeterem muitas vezes àquela situação, né? De submeterem àquela situação. Então, é claro que o objetivo final certamente é tentar ter um laboratório, tentar ter algo e também utilizar outras estratégias juntos, né? Eu acho que embora tenha muitas pesquisas relacionadas a isso, quanto mais estratégias, quanto mais aparatos tecnológicos, principalmente, a gente puder ir desenvolvendo para viabilizar que o estudante possa ter isso, melhor. Acho que isso pode ser uma preocupação das instituições e que com o tempo, se nós conseguirmos alinhar também, eu acho que as novas tecnologias cada vez estão mais próximas. Hoje, talvez ter um óculos de realidade aumentada não seja uma coisa tão comum. Pois. Mas a gente não sabe como vai ser o amanhã, porque quando eu era criança, ter um telemóvel era algo muito distante. Claro. E hoje é uma ferramenta que todos nós utilizamos, né? Exato, sim. Sim, e as instituições de ensino e os próprios teatros, etc., eles tentam encontrar formas de trabalhar isso nos próprios performers, trabalhar a ansiedade. Eu fiz parte de um estúdio de ópera e nesse estúdio de ópera nós tínhamos sessões com professores que tinham formação na área da psicologia também e que nos ajudavam no controle da ansiedade em palco. De outra forma. Claro. Isto já foi há alguns anos atrás, não é? Portanto, é provável que com o tempo estas instituições também comecem a investir neste tipo de ferramentas que tu estás a contribuir para o seu desenvolvimento, sim, não é? Sim, eu acho que tudo, por exemplo, assim, eu não posso dizer que eu não tenho hoje, se tu me pedisse estratégias para controlar a ansiedade, é claro que ao decorrer do doutorado, eu li inúmeros trabalhos que apresentam estratégias. Eu poderia falar sobre diversas estratégias, né? E é claro também que as estratégias utilizadas durante o treinamento, a gente utilizou estratégias de respiração profunda, por exemplo, durante o treinamento. Então, a gente foi alinhado o biofeedback enquanto a pessoa estava vendo um júri avaliar com emoções diferentes, estava escutando a sua performance de uma perspectiva mais próxima da dela, né? E, além disso, antes eram dadas diversas... uma lista, né? Tinha uma lista para todos, que eram iguais para todos, de estratégias que eles podiam utilizar durante o treinamento para controlar os seus níveis de ansiedade, né? Agora estamos na reta final da análise desse estudo principal, onde nós vamos analisar os dados e ver realmente se o tratamento com a realidade aumentada, com o biofeedback, se ele funcionou, né? Então nós temos 3 grupos, um grupo que foi o grupo de controle, que não utilizou nada, temos um grupo que utilizou só a realidade aumentada e o binaural, não utilizou o biofeedback, e temos um grupo que utilizou o biofeedback, a realidade aumentada e o binaural durante os treinamentos. E eles fizeram então um recital antes, onde foi avaliado o fluxo de ansiedade, tanto com medidas fisiológicas que envolveu o cortisol, quanto medidas psíquicas que envolveram os questionários de fluxo e de ansiedade para medir. E depois do treinamento, né, de 5 sessões, eles realizaram então um novo recital e que foi medido tudo isso novamente. Um mês antes de tudo isso também nós medimos o traço de ansiedade, para que a gente pudesse ter um equilíbrio, né? Como são poucos participantes, por envolver tantos dados, né? A pesquisa envolve só 18 participantes, e a gente tentou contrabalancear e cercar o máximo de variáveis possíveis, né? E para isso a gente contrabalanceou a idade, a gente contrabalanceou diversas questões relacionadas e principalmente à ansiedade de traço. A ansiedade que eles já têm, na sua personalidade, né? Muito bem.
muito obrigada por teres vindo, eu aprendi imenso. Gostei imenso de falar contigo. Desejo-te imensas felicidades para o futuro do teu trabalho, para esta análise, para os teus artigos e esperamos que voltes mais vezes e que nos contes agora quais é que foram os resultados da tua análise e que no futuro nos venhas contar que conseguiste abrir um laboratório, que nós podemos experimentar todos. Ok. Olha, foi realmente um prazer poder falar sobre a minha pesquisa e espero realmente ter contribuído. E eu acho que o mais interessante também desse momento é nós, enquanto doutorandos, conhecer um pouco do que cada um está fazendo, né? Para aqueles que não sabem, então já podem saber que a gente tem recursos já que trabalham com a realidade aumentada, que nós temos acesso ao biofeedback, que nós temos acesso ao binaural, porque essas ferramentas agora estão sendo utilizadas na perspectiva de controlar a ansiedade e promover o fluxo, mas elas podem ser utilizadas na performance, né? Elas podem ser utilizadas em diversas outras abordagens, né? E também dizer que, pelo que a gente vê, os resultados são realmente promissores e que esse tratamento é um tratamento que controla, né, que dá aos estudantes a possibilidade de controlar os seus níveis de ansiedade e promover a experiência de fluxo, né? Enfim, espero que no futuro a gente possa realmente utilizar esses equipamentos e com novas perspectivas, com novas técnicas de tratamento, com novas ideias, né? Realmente é um assunto que me empolga muito e espero ter realmente contribuído com vocês. Tá bem? Muito obrigada. Até breve. Até.